Muito obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui hoje? Eu estou muito feliz porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. E aonde Jesus está, coisas grandiosas acontecem, não é mesmo? A Bíblia diz que onde Jesus estava, os cegos ouviam, os mudos falavam, os mortos ressuscitavam. E ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele está. Então nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus hoje, por isso nós podemos esperar grandes coisas. Amém? Muito feliz por isso, eu também estou muito feliz porque hoje eu estou acompanhando a minha noiva que está ali, Letícia, olha só. Olha como Deus é bom, irmãos. Esse foi o maior de todos os milagres da minha vida. Tenho que glorificar a Deus muito. Dela eu já não sei tanto, não orou tanto assim, eu falo para ela. Eu orei muito mais. Tá vendo? Vale a pena orar, jejuar, buscar o Senhor. Mas que bom que você veio, você, muito obrigado por nos receber. Toda a igreja, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado para pregar o Evangelho. Porque eu confesso para você que eu nunca fui bom em nada que eu fiz. Nada. Eu perdia para o ímpar. Para bater figurinha eu era horrível. Eu tinha que depois clamar pela misericórdia dos meus amigos. Falar, devolve, mano. Deixa eu ter um pouquinho, perdia. Bater tazo, ruim também. Tazo, tem gente que nem sabe o que é tazo aqui, já não é da época. Estamos ficando velho. Quem lembra o que é tazo aqui? Estão tudo velho vocês. Ó. Aí, ó, velho. Tá velho. Quem não sabe o que é tazo? Tá vendo? Tá vendo quem levantou a mão antes? Tá sabendo que é velho agora. Perdeu o tazo, sinto muito. Aleluia. Tazo era a melhor coisa que já veio um salgadinho na vida. Você sabia que no salgadinho é melhor que o salgadinho é a embalagem. É mais saudável você comer a embalagem do que o salgadinho. Vinha o tazo pelo menos, agora nem isso mais. Bom, mas eu nunca fui bom em nada que eu fiz. Eu era o último a ser o escolhido para jogar bola. Eu só era escolhido porque faltava um jogador. Aí entrava eu lá jogar, mas nunca ganhei nada. Estava falando hoje com a minha noiva que eu fiz judô um tempo, mas eu só ganhava medalha de participação das competições. Sabe, participou, Deus abençoe, que bom que foi você. Nunca fui, mas graças a Deus. Eu que estou pegando errado o microfone. Eu entendi. Tem que ser aqui, né? Aí, ó. Tá vendo? Nem pegar o microfone eu sei. Não fazer nada disso. Mas, irmãos, eu digo porque eu sou grato por o Senhor ter me chamado para pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho é o lugar onde não depende de quem é melhor ou quem é pior, de quem sabe ou quem não sabe, mas sim nós dependemos de Deus. Sabe, o que Deus nos chama para viver é uma vida dependente dEle. Então eu fui infinitamente grato, eu sou por Deus ter me chamado a viver uma vida onde eu possa depender dEle para que as coisas aconteçam, porque se for depender de mim, meu Deus do céu. Nem noivo eu estava. Mas Deus nos chamou. E hoje eu gostaria de falar sobre essa vida. Em que Deus te chama para que você seja usado por Ele. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que não depende de nós mais. Não depende de quão bom nós somos. Ou das coisas que nós podemos fazer ou não podemos fazer. Porque são poucos as pessoas extraordinárias nesse mundo, a maioria são como eu. Pessoas comuns que não têm grandes talentos, mas que na mão de Deus podem ser usadas poderosamente para transformar o mundo, transformar uma geração, alcançar uma cidade, fazer coisas grandiosas, porque agora Deus está em ação. E a vida que Deus nos chama para viver no Evangelho é uma vida onde Ele opera, cara. Sabe, é uma vida sobrenatural nele, é uma vida onde Deus, Ele opera através de nós, Deus, Ele nos usa para fazer a sua vontade, Deus, Ele nos usa como vasos para carregar a sua glória. Por mais incapazes que nós sejamos, Deus é poderoso para fazer de nós alguma coisa muito, muito útil nesse mundo. Então, antes de começar a palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos. E que você pedisse para o Senhor falar com você hoje. Não o que eu posso falar, mas o que Deus pode falar com você. Porque o que Deus falar com você muda a sua vida.
Talvez o que eu falar com você, você esquece daqui 15 minutos. Você vai falar, o culto foi uma bênção. O que foi pregado? Bênção, foi tudo bênção. Mas nem lembra o que foi falado. Mas quando Deus fala com você, a sua vida é transformada, cara. Então, Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos na Tua presença hoje. Não é por méritos próprios, não é porque nós éramos bons, não é porque nós merecíamos estar na Sua presença. Não é porque nós pagamos para estar na Sua presença. Não é porque nós somos bons o suficiente para isso, mas porque agradou ao Pai moer o Filho naquela cruz em nosso favor, Deus. E através do sangue de Jesus, através desse sacrifício, através do preço que foi pago ali, nós podemos entrar diante do trono da graça de Deus nessa noite, com ousadia. Senhor, nós entramos com ousadia diante do seu trono nessa noite. E eu peço que o Senhor fale conosco. Deus, fale conosco, fale aos nossos corações. Senhor, elimina da nossa vida aquilo que não provém de Ti. Todo medo e angústia e dúvida, Senhor, todas as inseguranças que não vêm de Ti. Elimina da nossa vida, Senhor, que a Sua palavra fale mais alto a nós. Pai, não interessa o que as pessoas falaram sobre nós, não interessa o que nós falamos sobre nós mesmos, interessa aquilo que o Senhor diz. Então eu peço que o Senhor fale conosco, fale em nossa vida, fale ao nosso coração nessa noite. Deus, todos nós podemos ser usados por Ti, todos nós podemos conhecer-Te. Que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine o nosso coração para ver isso, para enxergar isso, para nos tirar de um lugar onde nós dependemos de nós mesmos e não dependemos de Ti, Deus. Onde nós mantemos os nossos olhos focados em nós e não em quem Tu és. Onde nós olhamos para os nossos erros e defeitos e não para aquilo que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o mesmo Deus que disse lá no início, quando a terra era sem forma e vazia, e o Senhor disse, haja luz, que o Senhor diga em nossa vida mais uma vez, haja luz, e que essa luz ilumine e molde, forme a nossa vida. Pai, essa luz que veio ao mundo e as trevas não prevaleceram sobre ela, essa luz seja falada em nós, que Cristo seja real em nós, que nós possamos ter expectativas em Ti, e em Ti somente, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que enquanto eu falo aos ouvidos, o Senhor fale aos corações, e que o Senhor confirme a Sua mensagem nessa noite, com sinais e maravilhas, Deus. Que o Senhor coopere conosco, para que o Seu reino seja expandido, e o Teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar com você hoje. Eu sei que essa é uma rede jovem. Todos nós aqui somos jovens, apesar de termos visto Tazo, não é verdade? Às vezes a gente pensa que nós somos velhos demais para servir a Deus, que a gente já gastou muito tempo. E eu tive um privilégio de, assim que eu comecei no ministério, com 18 anos, pensando que eu era jovem demais para servir a Deus, eu comecei a andar com um homem de 90 anos na época. E eu tinha total convicção que ele sim era velho demais para servir a Deus. Mas ele não. Ele não tinha, ele não acreditava nisso, então ele estava servindo a Deus. Mas ele, contando a sua história, ele disse que aos 40 anos de idade foi quando ele teve o chamado. Foi quando ele falou assim, não, eu quero ser um missionário, eu quero que a minha vida seja usada para a glória de Deus, mais do que já está sendo. Aos 40 anos de idade, ele chegou para a igreja dele lá no Canadá e falou assim, olha, eu quero ser um missionário. E os irmãos lá falam assim, mas Thomas, ele chama Thomas, ele chama porque ele está vivo em 96 hoje. Falou, Thomas, você está velho demais para isso, rapaz. A gente tem que investir em outras pessoas, você já está com 40 anos. 40 anos, né, Rica? O Rica tem 40 anos, você não sabe, eu estou só expondo ele publicamente aqui. Porque o pessoal fala que eu sou mais velho que ele, isso me incomoda muito, viu? Eu tenho 26, irmãos, tá bom? Fique claro. Mas ele falou, 40 anos, está velho demais. Aí o Thomas chegou para eles e falou assim, se eu
me sustentar lá, se eu me bancar, vocês me abençoam? Eles falaram, me abençoam. Foi, então tá bom. Aí passaram 60 anos desde aquele dia. E a gente estava no Nordeste do Brasil pregando o Evangelho. E ele chegou para mim e falou assim, Luca, todas aquelas pessoas que falaram que eu estava velho demais para fazer a obra de Deus já morreram. E eu estou aqui ainda. Dá para acreditar nisso? E ele jogava ping-pong sem óculos, irmão. 90 anos. E ganhava de mim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Para aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele garante que será feito, se nós passarmos a depender dEle para que seja. Sabe, para que a obra de Deus seja feita, eu estou falando isso para os jovens, mais jovens, menos jovens, nós precisamos confiar em Deus e depender de Deus para que aconteça. E confiar em Deus e depender de Deus não é ficar esperando sentado que Ele faça alguma coisa. Nós já vamos falar sobre isso. Mas eu estou falando isso hoje para você porque eu, quando eu tinha 18 anos, eu imaginava que para ser usado por Deus eu tinha que ter 40. Eu tinha que ter longos anos de ministério e muita preparação para que um dia Deus pudesse me usar de alguma forma. Só que Ele começou a me mostrar que era diferente. E Ele impactou a minha vida. E hoje eu quero encorajar os jovens, cara. Você pode ser usado por Deus a partir de agora. A partir de hoje a sua vida pode ser uma vida de transformação nessa terra. Você pode ser alguém que cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Sabe, você não tem que esperar longos anos para que isso comece a acontecer. Pode ser agora. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu acredito que nós temos um grande sonho de ser parecido com Jesus, não é verdade? Nós queremos ser como Jesus é. Nós olhamos para Jesus com muita admiração, nós queremos fazer o que Ele faz, e é fascinante o que a Bíblia nos mostra que Cristo fez. Sabe, imagina Jesus ressuscitar um morto, ou Jesus multiplicar pães e peixes. Sabe, pegar dois pães, 5 peixes, multiplicar para uma multidão de pessoas. Imagina Jesus parar uma tempestade. Agora imagina Jesus fazendo tudo isso e depois falando assim, obras maiores fareis. Quando eu li isso, eu fiquei louco. Falei, pai, é Jesus que está falando isso. Sabe, não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça. Cristo falou. Obras maiores fareis. Então tem ainda coisas maiores para acontecer. Ainda tem obras mais incríveis do que essa que Ele já fez, do que os discípulos talvez fizeram. Ainda existem tantas coisas para serem feitas e por onde eu tenho que começar, o que eu tenho que fazer? O que eu sabia é que eu tinha que ser igual a esse Jesus Cristo aqui. Sabe, a Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus. E aqueles que creem em Jesus, a eles foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus, Ele vem ao mundo ensinando a humanidade como um filho de Deus deveria viver. Ele mostra para os seus discípulos, Ele chama os seus discípulos e Ele convive com os seus discípulos por 3 anos. E Ele cumpre as profecias que deveriam ser cumpridas. E Ele vive como um filho de Deus. Ele age, Ele fala, Ele pensa, Ele faz, Ele responde às pessoas. Ele corresponde às pessoas. Toda a sua vida, o seu tempo, os seus ensinamentos, foi tudo ensinando os seus discípulos a como serem os filhos de Deus. Afinal, é a aparição dos filhos de Deus que o mundo aguarda. São os filhos de Deus que levam a verdade pelo mundo. E Jesus é o nosso exemplo. Ele que nos ensina como fazer. Ele nos ensina como fazer. Ele é um modelo. Então, se nós olharmos para a vida de Jesus, e foi isso que começou a abrir meus olhos para coisas maiores que poderiam acontecer, nós podemos ver na vida dele como nós deveríamos viver. E eu gostaria de ler em Atos, no capítulo 10, com você. Atos, capítulo 10, versículo 38. Eu amo esse versículo aqui porque parece que nesse versículo a biografia de Jesus foi resumida, a vida de Jesus foi resumida em somente um versículo.
É como se nessa parte da Bíblia aqui eles olhassem para Jesus e eles citassem o que mais marcou a vida deles através desse homem, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, como nós podemos direcionar, como nós víamos Jesus. E a Bíblia diz assim, olha só, em Atos 10, 38 diz: sabem também, olha o que ele fala sobre Jesus, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só, quando eu olho para esse versículo, eu fico pensando que essa era a imagem que eles tiveram de Jesus. Quando eles foram falar sobre ele, falaram assim, ó, esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, tinha algumas coisas muito importantes sobre ele. Coisas que eram claras sobre a sua vida. Se nós olhássemos para ele, fôssemos falar sobre ele, o que é? Esse homem, ele era cheio do Espírito Santo e do poder. Ele tinha algo diferente, ele era cheio do Espírito Santo. Um fato sobre Cristo é que ele era cheio do Espírito Santo e do poder. Cheio do Espírito Santo, ele andava por todas as partes, fazia o bem e curava os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha como eles resumem a vida de Jesus, os dias de Jesus. Então aqui nessa parte eu acredito que existem 4 pontos principais em nós, que nós podemos viver de uma forma muito prática, de que é possível para nós, porque Cristo falou que seria, para que nós pudéssemos ser realmente cristãos relevantes da nossa geração. E que a gente também possa se divertir com a obra de Deus, cara. Aproveitar, sabe, se entregar, ver as coisas acontecerem, ver esse Deus em ação. Então a primeira coisa mais importante para que tudo aconteça, essa parte aqui, ser cheio do Espírito Santo e do poder. Se você observar a Bíblia, você vê que todas as vezes que Deus ele se moveria sobre a terra, ele se movia através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre esteve em conexão com esse mundo aqui. Sabe, era o Espírito que pairava por sobre as águas desde o início. Quando um profeta seria ungido, o Espírito vinha sobre ele e ele profetizava. Quando deveria ungir um rei ou ungir um sacerdote, o Espírito vinha. O Espírito enchia as pessoas. O Espírito, ele se movia. Aí agora aparece Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho de Deus. E você percebe que durante os 30 primeiros anos da vida de Jesus, quase não se fala sobre ele. Porque faltava algo que era necessário, ele precisava ser obediente. Ele disse a João que ele tinha que ser obediente a tudo. Porque Jesus, ele estava cumprindo aquilo que nós deveríamos cumprir. Jesus, ele estava sendo o exemplo daquilo que nós deveríamos fazer depois. Então Jesus, que era 100% homem, por 30 anos da sua vida, pouco se fala sobre ele. Fala que ele estava lá com 12 anos, discutindo no templo, mas depois não se fala muito, e só se volta a falar novamente quando Cristo ele vai até João, e ele é batizado nas águas, e quando ele é batizado nas águas, os céus se abrem, e quando os céus se abrem, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Depois desse momento na vida de Jesus, tudo mudou. A sua vida mudou completamente. A sua forma de ser muda. O seu ministério começa na terra. O mundo é transformado a partir daquele momento. Nunca mais o mundo foi o mesmo a partir daquele dia. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito até o deserto. Depois ele volta no poder do Espírito. Ele se apresenta na sinagoga, ele pega as Escrituras, ele diz: diante de vós hoje se cumprem essas profecias. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele anuncia isso, ele fala, o que aconteceu foi isso, e agora as coisas começam a acontecer. E Jesus, cheio do Espírito Santo agora, ele vai por todas as partes.
E você vê Jesus entrando no casamento, transformando água em vinho. Você vê Jesus parando um velório, ressuscitando um morto. Você vê Jesus indo até um cemitério, rolando a pedra do túmulo, tirando Lázaro de lá. Você vê Jesus curando o paralítico no caminho, cego no caminho. Você vê Jesus curando a sogra de Pedro numa casa, multiplicando pães e peixes, parando tempestades. Alguma coisa aconteceu de diferente. Por que antes não acontecia isso? Porque antes dos 30 anos, antes desse momento, nada aconteceu. Por quê? Porque a obra de Deus nessa terra é feita através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele parece que ele é as mãos de Deus, ele põe em ação a vontade de Deus. E Jesus, obediente à vontade do Pai, sendo exemplo de homem, como nós deveríamos ser, agora ele se submete totalmente ao Espírito Santo. A submissão de Jesus ao Espírito era tão grande, mas tão grande, olha só, que Lucas, escrevendo Atos, no capítulo 1, ele diz assim, olha, tendo Jesus deixado os seus mandamentos aos seus discípulos, por intermédio do Espírito Santo, foi elevado aos céus. Até os seus mandamentos, até o que ele ensinava, ele fazia por intermédio do Espírito Santo, cara. A vida de Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que conhece o coração do Pai. Sabe, Jesus, ele via o seu Pai fazer. Tudo que ele fazia independência. Quando Cristo sempre tinha que fazer uma escolha, por exemplo, ele escolheu os seus discípulos. Você percebe a sua vida, você vê como ele ia à montanha, ele ia ao monte, ele passava tempo em oração. Sabe, não era uma questão só de relacionamento, mas de dependência. Eu não posso fazer uma escolha sem que essa escolha seja dada por Deus. Sabe, Jesus, tomando a nossa posição, ele nos dá o exemplo de como nós deveríamos ser. E ele coloca a sua vida em submissão ao Espírito. E nisso não só acontece com ele, você vê os discípulos acontecendo a mesma coisa. A Bíblia em Atos vai relatar várias vezes, fez bem à igreja e também ao Espírito Santo que os apóstolos fossem, que eles fossem enviados. O Espírito Santo estava sempre presente na obra de Deus. Então se nós queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cara. Não existe uma outra forma disso acontecer. Senão a gente pode fazer os nossos próprios ritos, nossas próprias tradições, inventar as nossas próprias religiões. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus, só é possível por intermédio do Espírito Santo. E Jesus disse aos seus discípulos, o dia que ele chegou para Jesus e perguntou, qual é o seu segredo? Não, você tem que contar o segredo de Jesus agora, nos ensina a orar. Veja só, os discípulos, eles podiam ter perguntado qualquer coisa para Jesus. Podia chegar para Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Me ensina a fazer pão. Imagina se eu faço um pão só, multiplico, vendo, fico rico. Compro pouca farinha, faço pão, multiplico. Não, me ensina a fazer isso. Me ensina a ressuscitar os mortos. Não, que eles chegam para Jesus, eles entenderam que tinha um segredo na vida de Jesus. Ele chega e fala assim, nos ensina a orar. Tem alguma coisa diferente, e o segredo é esse, nos ensina a orar, e Jesus responde, vocês querem aprender a orar, tudo bem. A oração é como aquele homem que vai com fome na casa do seu amigo, ele bate na porta, olha só, perceba. O cara vai com fome, ele vai com desespero, a oração é como um homem que vai com desespero na porta do seu amigo, começa a bater na porta. O amigo revoltado não quer acordar de madrugada, mas porque o cara fica insistindo, porque ele está com fome, ele precisa. Não é uma questão de escolha. Não é se talvez eu vou ou não, eu estou com fome, eu estou desesperado, me dá pão aí. Aí o amigo levanta e dá um pão para ele. Aí Jesus diz assim, olha, vós que sois maus, sabeis dar bom presente para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo àqueles que o pedir. Por isso bata, busque, porque aquele que bater, as portas se abrirão. Aquele que buscar, encontrará. Quando eles chegam para Jesus e falam assim, nos ensinam, ele fala, então eu vou te ensinar o segredo disso tudo aqui. Busque o Espírito Santo, cara.
Deus os deu. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: é bom que eu vá embora. Como assim é bom que o Senhor vá embora? Está maluco? O Senhor é o Cristo, nós dependemos da nossa vida a Ti, nós deixamos tudo. Eu não tenho uma casa, não tenho mais nada, eu deixei meu negócio lá, Pedro falava. Agora o Senhor fala que vai embora? Você está brincando com a gente? O Senhor não ia tomar o reino, não tinha alguma coisa mais para fazer? E Jesus fala assim: é bom que eu vá embora, porque se eu for, alguém virá. Só existe uma promessa na Bíblia chamada a promessa de meu Pai. De todas as outras promessas que nós amamos tanto, que a Bíblia é cheia de promessas. Mas existe uma específica que é chamada a promessa de meu Pai. Sabe qual é essa? A vinda do Espírito Santo. Só existe uma promessa que Jesus chegou para nós e falou assim: opa, sem ela você não continua, mano. Quando os discípulos chegam para ele e falam assim: olha, nós estamos prontos, então vamos tomar o mundo. Nós andamos 3 anos com o Senhor, nós sabemos, a gente sabe. A gente conhece todas as táticas, a gente sabe como fazer, nós conhecemos a dinâmica, a gente sabe a forma de falar, como sentar na mesa. Eu sei como repartir o pão, eu sei. Eu vi o Senhor fazendo. Mas não é suficiente saber como se faz. Você precisa estar com quem faz. Não é uma repetição de gestos. Não é repetir o que o outro está fazendo que vai dar certo. Não é usar aquela estratégia para que aconteça. Não, cara. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus é feita por Deus, em Deus, para Deus. Então por isso Jesus fala assim, ó: espere na cidade. Eu sei que vocês sabem como fazer. Mas saber não é o suficiente. Vocês precisam de algo. Por isso, espere na cidade. Aí depois que o Espírito Santo veio sobre eles, aí o mundo mudou, cara. Isso me deixa muito empolgado, porque a mim também foi dada essa promessa. Eu também posso ter o Espírito Santo. Eu posso ser cheio do Espírito Santo. E se Deus usou Pedro, aquele cabeçudo, você conhece Pedro, cara? Pedro andou com Jesus tanto tempo, ainda quis cortar a orelha do soldado, o cara parece que não entendeu nada. Pedro foi o cara que Jesus falou: arreda de mim, Satanás, imagina. E Deus usou Pedro. Porque não pode, se Deus usou Paulo, um cara que matava cristãos, perseguia a igreja. Eu nunca matei ninguém. Só as baratas que a minha noiva tem medo lá. Senão nem elas eu matava, só porque ela tem medo. Não tem problema nenhum com barata, irmãos. China, eles comem barata. Se Deus usou eles, qual é a diferença? O que nos diferencia dessas pessoas? Foi isso que eu comecei a entender. Falei, eu posso ser usado por Deus, eu posso experimentar isso daqui, eu posso fazer parte do que Deus está fazendo, o que eu preciso eu tenho aqui. Busque o Espírito Santo, Ele é o suficiente, é isso que nós precisamos, é Ele que conhece as estratégias, a tática, Ele conhece o coração do homem, é Ele que nos ensina, é Ele que se move, é Ele que convence o coração da humanidade, é Ele que está disponível a nós. Jesus diz: busque o Espírito Santo. Eu quero ser usado por Deus, cara. Eu não quero só assistir. Eu quero fazer parte. Eu sempre conto essa história, para mim foi engraçado, que depois eu parei para pensar o que eu fiz, mas eu fui assistir um cinema, o filme de Jesus. Sabe, The Gospel chamava, bonito. Fui lá, falei, vou assistir esse filme, eu gosto de Jesus, rapaz. Quero ver, né? Super produção, chegamos lá, sentei sozinho no cinema, tinha 3 pessoas. Falei, esse povo não sabe o que é filme bom. Fica assistindo Vingadores, não assiste filme de Jesus. Esse cara morre no final, rapaz. Ih, dei spoiler, perdão. Olha só. Jesus também, mas ressuscita. Dei spoiler de novo. É um spoiler muito melhor. Eu falei, esses caras não estão sabendo de nada. Isso que é um super-herói de verdade, mano. Eu vou assistir Jesus. Aí eu sentei lá. Aí Jesus, começa o filme, Jesus chegando até Pedro e chamando Pedro, falando, Pedro, vamos mudar o mundo. E aquela cara de Jesus que ele tem, né? E o sol reflete no olho de Jesus, e o olho de Jesus reflete no sol, um negócio doido.
Aí a câmera pega um foco nele assim. Aí Pedro fala, o que nós vamos fazer? Vamos mudar o mundo. Aí Pedro fala, sim. Aquele olhar esperançoso. E Jesus sai de cena, e Pedro sai também, e eu estou assistindo, eu estou lá sentado. Aí quando Jesus sai de cena e Pedro sai também, eu levanto e falo, eu também vou. E saí andando, e não vi o resto do filme. Falei, mano, eu não quero saber, eu vou seguir esse homem. Eu não vou ficar assistindo coisa nenhuma, eu quero ver isso acontecer, eu quero fazer parte disso. Eu quero experimentar o Evangelho, sabe, também está disponível a mim. O Espírito Santo de Deus. Se vós que sois maus, saber da bom... Olha só, Jesus falando, não é um fantasminha camarada, mano. É Jesus, ele fala, se vocês que são maus, vocês sabem dar bom presente, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo àqueles que o pedir. É isso que eu quero de presente de Natal esse ano. Quero mais Espírito Santo. E de aniversário também. Sempre amém, é isso. Fome. Fome por Deus. Quanto mais existe de Deus. Sabe, às vezes nós sonhamos com a obra de Deus e nós buscamos tantas outras coisas e não a Ele. Sabe, Deus nos chama para depender de Deus, para que as coisas sejam feitas, cara. É uma vida de dependência, eu quero, sabe o que mostra a sua dependência em Deus? Sabe o que pode te ajudar a mostrar? Sua vida de oração. Sua vida de oração mostra o quanto você depende de Deus. Porque quando você ora, o que você pode fazer? A não ser depender dEle. Agora a gente fala assim, não, Deus abençoe e vai embora. Eu vivo 99% da minha vida e o Senhor vive 1%. Jesus, ele vivia uma vida de dependência, de comunhão, de entrega, no monte. E agora, cheio do Espírito Santo, cara, cheio desse poder de Deus, ele ia por todas as partes. Agora você imagina Jesus cheio do Espírito Santo e indo por todas as partes. O que acontecia? Aconteceu o que aconteceu. O mundo foi transformado. Sabe, ele não guardou só para ele. E é impossível guardar, porque ele disse o porquê. Ele falou porque o Espírito Santo veio sobre mim. Ele disse, o Espírito Santo está sobre mim porque ele me ungiu para fazer alguma coisa. Não é para ter arrepiozinho na barriga. Não. Cara, é lindo pular no Espírito, cair no Espírito, mas nada como andar no Espírito. Jesus, ele ia por todas as partes cheio do Espírito Santo. E ele disse, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer isso, e é isso que eu vou fazer, e é isso que ele fez. E agora muitas vezes talvez eu pensava, e nós pensamos, que nós não somos ungidos. Não, eu não posso fazer o que Jesus fez. Eu não posso orar pelos enfermos. Eu não posso fazer, por quê? Porque eu não tenho unção. Eu ouço muitas pessoas falarem isso. Eu não tenho unção. Agora é um erro nosso, porque veja o que Jesus diz, ele diz, o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer alguma coisa. Sabe por que nós achamos que nós não temos unção? Porque nós não nos colocamos aonde a unção é necessária. A unção não é para você, a unção é para. E quando você se coloca no lugar onde ela é necessária, é aí que ela se manifesta, cara. A unção é para pregoar as boas novas aos pobres. Você nunca vai ver pessoas serem salvas se você não começar a pregar. Mas se você começar a pregar, você vai ver a unção em ação. A unção é para libertar os cativos. A unção não é para nós. A unção é para alguma coisa. E é por isso que Jesus ele ia por todas as partes. Nisso a gente pode ver que é magnífico você ver. Sabe, quando eu comecei a orar pelos enfermos, comecei a ver gente sendo curada em todo lugar. Não importa o lugar. Desde a porta de um templo budista, até um hospital, até dentro da escola, na delegacia, um festival de rock, aonde você imaginar. A unção ela não se limita ao espaço. Ela vem com um propósito e ela realiza o seu propósito. Mas nós nunca veremos as pessoas serem curadas se nós não começarmos a orar pelos enfermos, cara. A gente nunca vai ver as pessoas se converterem se a gente não começar a pregar. Porque é aí que a unção é manifesta.
Então Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele ia por todas as partes. Ele foi realizar a sua vontade. Então se nós queremos viver esse evangelho, sabe, mais do que uma tradição, mais do que os nossos amigos falam pra gente, isso daí é história em quadrinho. Sabe, mais vida, realmente vida, nós precisamos sair do nosso lugar, cara, sair do nosso conforto, sair da nossa, e nos desafiar no evangelho. Nos colocarmos aonde essa unção é necessária, onde ela realmente tem que se manifestar, onde as pessoas precisam se converter, onde as pessoas precisam ser curadas. Se nós queremos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e andar por todas as partes, e ir por todos os lados. Sabe, Jesus, ele começa o ministério dos discípulos dizendo vem, e ele termina o ministério dizendo vai. Ele só fala para ficar, quando ele fala até que. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, eu não sei se Deus me mandou ir. Eu fico me perguntando se Deus mandou alguém ficar. Porque eu não vi. A palavra final é ide por todo mundo. Agora, às vezes nós ficamos esperando uma grande manifestação de Deus aqui, para então acontecer lá. É diferente. É o contrário. A Bíblia diz que Jesus, depois que Jesus disse aos seus discípulos para ir, a Bíblia diz que eles foram por todas as partes e cooperou com eles o Senhor com sinais e maravilhas. Primeiro eles foram. E depois que eles foram, o Senhor cooperou com eles com sinais e maravilhas. Sabe, é inútil a gente pedir para Deus abrir os nossos caminhos, revela, ilumina os nossos caminhos, se nós não estamos dispostos a mover os pés. Jesus disse, Jesus fez, ele viveu cheio do Espírito Santo, foi por todas as partes. Agora imagina a gente, imagina você, cara, imagina você cheio de Deus, imagina você cheio do Espírito Santo, não guardando isso para você, mas manifestando isso em todos os lugares. Sabe, se colocando onde a unção é necessária, onde a unção pode acontecer, mas às vezes nós nos bloqueamos por um pensamento, a gente fica falando, mas e se não acontecer? E se eu orar e nada acontecer? E se eu pregar e nada acontecer? E se eu testemunhar e não acontecer? Eu quero te perguntar, e se acontecer? E se você orar e a pessoa for curada? E se você pregar e ela se converter? E se você testemunhar e ela for transformada? E se acontecer? Nós deixamos de viver o e se acontecer por acreditar no e se não acontecer. Quando a palavra de Deus e a promessa de Deus é o oposto disso. Ele diz que aconteceria. E mesmo que eu não veja acontecendo em alguns momentos ou outros, a minha fé e a minha vida não pode estar limitada às minhas experiências, mas sim aquilo que Ele disse. E sim aquilo que Ele é. E é somente nesse lugar de confiança e sabendo que Deus opera, que Deus faz, e é para a sua glória que nós viveremos o chamado que Deus nos chamou para viver. Quando a gente para de olhar para nós e as nossas limitações e começamos a olhar para Deus como Deus que Ele é. É o que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não te foi dado espírito de covardia. Você não tem que ficar com medo, fazendo biquinho, reclamando da vida, não! O que te foi dado foi o espírito de poder, de amor, imagina o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. O que é possível quando o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós? É isso que eu queria ver, velho. Falei, eu quero ver. Eu quero saber o que pode acontecer. Eu quero saber o que esse Deus é poderoso para fazer. Eu quero ver com os meus olhos. Eu preciso ter testemunhos para contar. O que eu vou fazer? Eu vou atrás desses caras, eu vou pregar para eles. Eu vou orar pelos enfermos, onde eles estiverem, no hospital, na rua, em qualquer lugar. E foi isso que a gente começou a fazer, cara. Eu me lembro, há anos atrás, saindo pelas ruas sozinho às vezes, procurando pessoas para orar, e falando assim, com licença, senhor. Oi, estou vendo que a senhora está com uma perna mais curta que a outra aí. Não é uma ofensa, não. Mas olha, o que eu digo é o seguinte, eu conheço alguém que resolve isso daí. Ele já curou muitas pernas, já. Curou joelho,
curou tanta coisa, eu posso orar por você? E a pessoa olhar chocada e falar assim, meu Deus, orar por mim vai ter que orar por você, eu acredito que Jesus pode curar você, posso orar por você? Pode. E orar, e no próximo momento você vê a pessoa chocada mais ainda. Oh meu Deus, como isso é possível? Como? Porque a unção se manifesta onde ela é necessária, cara. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para fazer alguma coisa. Eu preciso estar lá no eu preciso estar pronto para ver. Eu quero chegar no céu um dia e ter história para contar. Sabe, me reunir lá naquela roda dos caras e falar, pelo menos deixa eu contar uma história aqui. Jesus fez isso, 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 eu vi com os meus olhos, o poder de Deus é maravilhoso, eu vi a graça de Deus em ação, eu vi Ele alcançando os perdidos, eu vi Ele transformando uma geração, mas como você vai ver se você não sair do seu quarto, velho? Pela internet, então, né? Então você vê a gente fazendo. Mas é experimentar isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele não ficou parado. Ele passou a depender do Espírito. E essa é uma palavra de encorajamento. Você hoje, você pode começar a depender do Espírito Santo de Deus. Sabe, não é para poucos, é para todos aqueles que se entregam a Deus. Não é algo que a gente poderia comprar, é algo que Deus fez por nós. Ele entregou o seu Filho por nós. E através da vida de Jesus, nós podemos ter essa vida. Então não é uma questão de eu sou bom ou eu não sou bom. É uma questão do que Cristo fez por mim, e eu acreditar nisso, e andar sobre isso, e viver isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele ia por todas as partes, e Ele fazia o bem. Esse é um outro ponto também. Sabe, ele saía com a intenção de fazer alguma coisa. Ele saía para realizar algo, para fazer o bem. E o maior de todos os bens, qual seria esse? Talvez... Qual é? É a salvação das pessoas, é a pregação do Evangelho. Sabe, se nós queremos viver esse Evangelho, nós precisamos começar a fazer isso, falar de Jesus. Sabe, existem inúmeras formas de falar de Jesus. Você não pode desperdiçar a sua vida com medo, pensando se sim, se não. E deixar de ter histórias para contar, e deixar de ver pessoas serem transformadas pelo Evangelho, e deixar de alcançar essas pessoas para a glória de Deus. Jesus, Ele fazia o bem. Cara, você já experimentou falar de Jesus? É muito bom falar de Jesus. É muito gostoso. Sabe, eu lembro um dia que eu estava viajando e ia ter que pagar o pedágio. Na época não tinha nem sem parar na época. Aí, eu falei assim, eu vou pagar, já que eu tenho que pagar esse pedágio, eu vou pregar para essa mulher também. Já que eu tenho que pagar, ela vai pagar o pedágio dela agora. Aí eu parei assim e falei assim, vou pegar uma nota bem grande, que ela vai ter que demorar para contar. Enquanto isso eu vou falar com ela. Aí eu falei, moça, você não sabe o que aconteceu, moça. Ela olhou para minha cara assim e falou, o que aconteceu? Homem bom, moça. Era um homem bom. Não fazia mal para ninguém, só queria o bem das pessoas, amava, andava com os pobres. Cuidava de todo mundo, morreu. Mataram o homem. Mas você não sabe como mataram ele. Acabaram com ele. Torturaram ele, cuspiram na cara dele. E todo mundo ficou assistindo e dando risada. Mataram o homem. E a mulher começou a olhar para minha cara assim. Meu Deus. Quando foi isso? Falei, calma que eu não terminei ainda, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele ficou 3 dias morto. Aí ele ressuscitou. E sabe quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, posso orar por você, moço? Pode. Aí eu orei pela mulher no pedágio. Tive que pagar mesmo assim. Sabe, Jesus, Ele cheio do Espírito Santo, Ele ia por todas as partes, Ele pregava o Evangelho. Nós, para a gente experimentar isso, cara, não pode passar pelas suas mãos, não pode só ser um evento de fim de semana, é muito mais do que isso, é vida de Deus, é a ação de Deus, de redenção para a humanidade, e nós podemos fazer parte do que Deus está fazendo. Se isso não te empolga, eu não sei o que pode te empolgar.
Se isso não te fascina, poder estar em cooperação com o próprio Deus para a redenção dessas pessoas que você tanto ama. Eu não sei o que pode te empolgar. Sabe, Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele ia por todas as partes, ele pregava o Evangelho e ele curava os oprimidos pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Isso tudo só aconteceu por um motivo, porque Deus estava com ele. E esse era um grande problema que a gente tinha. A gente não podia estar com Deus, não tinha o que fazer. Mas um caminho se abriu. Um caminho foi feito para nós. Hoje nós podemos estar com Deus, nós estamos em paz com Deus. Hoje o preço foi pago, o preço do nosso pecado, o preço da nossa culpa foi pago. Eu estou em paz com Deus, Deus está comigo. E hoje eu posso falar como Paulo falou assim: Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem o seu próprio filho poupou antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Nós poderíamos ler essas palavras e chegar no final e falar: não vai dar certo. Por quê? Porque Deus não está comigo. A diferença é que Deus está comigo. A diferença é que eu estou com Deus. Eu não tenho mais dívidas com Ele. Eu não tenho mais pecado diante dEle, diante de que possa nos parar. O preço foi pago, o véu foi rasgado, e hoje eu estou em paz com Deus. E se eu estou em paz com Deus, todo o resto é possível, porque Ele falou que seria possível. Mas o que eu acho que limita a gente, que impede a gente, é o quanto nós desejamos isso. Porque, meu irmão, você pode até não acreditar. Não acredito muito, mas se você quer, você vai atrás. Até acreditar. Você fala para mim que Deus pode me usar, eu falo: é difícil. Mas eu vou atrás. Você fala para mim que eu posso me relacionar com Deus, conhecer a Deus, eu falo: é bem difícil, eu me conheço. Mas eu quero, então eu vou atrás. Sabe, às vezes nós não conseguimos as coisas porque nós não estamos desesperados o suficiente. Quando você está desesperado, você faz o que você tem que fazer. Você vira a noite trabalhando, o dia trabalhando, a semana trabalhando, não dorme. Você vai atrás. Sabe, o que nos limita de viver o que é possível nessas palavras? Não é possível que a gente leia isso daqui e não solte aos nossos olhos a possibilidade de uma vida muito diferente daquela que nós estamos acostumados nesse mundo. Uma vida muito mais prática e poderosa nas mãos de Deus. Era isso que começou a me fascinar. Eu falei: meu Deus, cara. Os jovens estão se drogando e se entregando a qualquer coisa, enquanto Deus existe. Deus. Sabe, não é uma historinha, é o próprio Deus. Aquele que sustenta toda a realidade. Deus. Eu estou em paz com Deus, eu posso conhecer a Deus, eu posso ser usado por Deus, eu vou atrás disso. O que eu tenho que fazer? Tenho que orar? Vou orar. Tenho que ler Bíblia? Vou ler Bíblia. Tenho que estar em comunhão com os meus irmãos? Eu vou suportar os meus irmãos. É o que a Bíblia fala. Suporte uns aos outros. Eu vou. Isso é necessário para que eu conheça mais de Deus? Eu quero. Isso é necessário para que Deus me use? Eu estou disposto. Sabe, às vezes muito mais do que entender e crer é querer. Mas se você quiser, meu irmão, se você quiser nessa noite, Deus pode começar a te usar hoje, agora. Não precisa ser amanhã, pode ser agora. Deus é um Deus do agora. Ele é poderoso agora. E eu amo essa parte que Deus diz, que Jesus disse que Ele curava os oprimidos pelo diabo, porque isso é muito bom. Você já viu uma pessoa ser curada? É muito bom. Você não precisa nem pregar muito. Se ela é curada, você já fala: aí, ó, tá vendo? Olha, boa mesmo. Quando você chega ao mundo perdido que não crê em Deus e eles veem a manifestação do poder de Deus, não precisa nem de muitas palavras mais. É a mensagem comprovada, porque, afinal de contas, o Evangelho não é só de palavras, ele não se consiste só em palavras, mas ele é o poder de Deus.
E Jesus disse que ele curava os oprimidos pelo diabo. E isso é fascinante, cara. E Deus quer te usar para curar pessoas. Isso não é para algumas pessoas específicas, alguns no corpo de Cristo. Não. É para todos. E sabe como eu aprendi isso? Eu vou te contar. Para que a gente desmistifique um pouco, facilite a nossa vida e se entregue a Deus. Meu pai, uma vez, ele me pegou assim e falou assim: agora você vai começar a orar pelos enfermos, porque você vai ver que Deus está com você. Eu falei: tá doido, pai? Deus está comigo o quê? Você não... Pô, mas você vai. Eu falei: tô bom, o senhor está mandando. Aí ele falou assim: vou te levar, você vai pregar, e quando você pregar, você vai orar pelos enfermos, porque a mensagem, porque Deus confirma a mensagem. Eu falei: tá bom. Aí eu fui pregar numa igreja e não tinha muita gente. Aí eu cheguei lá, comecei a observar a igreja e falei assim: pessoal bom aqui, ninguém está faltando pedaço aqui. Está tudo certo, nenhuma muleta. Aí eu entrei na igreja, fiquei pensando, falei: vou pregar. Eu tinha 5 sermões preparados. Era a primeira vez que eu ia pregar. Eu preguei todos eles em 10 minutos. Muito rápido, tremendo de medo, nervoso, tenso. Sabe, você acha que, não, eu nasci para isso. E o quê, pai? Nasci para nada. Aí, falei: tá bom. Aí eu cheguei no final e falei assim: gente, Jesus está aqui para curar você. Tem alguém aqui que precisa ser curado? Ninguém veio. Aí eu falei: glória a Deus que ninguém veio. Deus está comigo mesmo, meu pai estava certo. Ninguém veio, ninguém está aqui, glória a Deus. Ótimo. Aí eu falei: vou perguntar de novo. Tem alguém aí que você precisa ser curado? Ninguém veio de novo. Eu falei: aleluia. Aí eu falei: vou perguntar uma terceira vez. Ninguém veio. Eu falei: vou falar para o meu pai. Eu tentei. Tinha tanta unção que nem precisou orar. Foram curados na palavra. Mas eu falei: então tá bom, tem mais alguém aqui? Vem até aqui à frente, Jesus está aqui para te curar. Aí um homem levantou lá atrás assim e veio andando. Quando ele veio andando, eu comecei a olhar para ele assim, eu falei: bom, tá faltando pedaço nenhum nele, tá tudo bem. Não tá mancando, parece novo, cara boa, deve estar com uma dor de cabeça, alguma coisa assim, sem problema. Quando ele chegou, eu falei assim: qual é o seu problema, meu irmão? Ele falou: eu tenho uma hérnia. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: hérnia? O que é hérnia? Eu nem sabia o que era uma hérnia. Aí ele olhou para minha cara assim, levantou a camisa, eu falei: meu Deus do céu. Isso daí é o Godzilla, é o Pokémon, é uma possessão, rapaz. Precisa de cura, precisa de libertação nesse negócio aí. Que coisa terrível. Aí eu falei: Deus, e agora? Ele, tinha uma faixa segurando a barriga dele. Sério, coitado do homem. Eu falei: Deus, podia começar mais fácil? Podia. Aí eu falei: tá bom, mas estou aqui, vou orar, já que eu estou aqui, meu pai está aqui, Deus está aqui, as pessoas estão aqui, o cara está aqui, vamos orar. Aí eu falei: em nome de Jesus, Senhor, cura essa hérnia, esse negócio aí, some essa parada. Mas eu tinha, cara, naquela hora eu tinha uma plena convicção, uma fé absoluta de que nada iria acontecer, nada, ia continuar do mesmo jeito. Mas eu falei: vou ter que orar mesmo assim. O cara veio aqui, o que eu vou fazer? Eu falei: mas, bom, vou orar a primeira vez, nada aconteceu, vou orar de novo, nada aconteceu, vou orar de novo, nada aconteceu, vou embora. Deus abençoe, o que eu posso fazer? Mas vou ser obediente, meu pai está ali. Aí, tá bom, aí peguei, em nome de Jesus, seja curado agora, que essa hérnia desapareça, tal. Falei, daí eu nem saí da posição da oração, já perguntei: o que aconteceu com você, meu irmão? Aí ele passou a mão na barriga assim, sumiu. Eu falei: sumiu? Aí ele: sumiu. Eu falei: mas sumiu, rapaz. Eu fiquei doido. Ele sumiu, eu abracei o cara, eu não sabia quem estava mais feliz. Falei: que alegria, que felicidade, isso aqui é maravilhoso. Eu fiquei empolgadíssimo, falei: uau, tem mais aí, traz aí, nós vamos orar agora. Só que saindo de lá, passaram as coisas, eu comecei a pensar, eu comecei a ficar em crise. Eu falei: Deus, sua Bíblia é repleta da palavra de que eles, pela fé, eles foram curados. O Senhor sabe que eu não tinha fé nenhuma. Na verdade, eu tinha o oposto, eu tinha certeza, muita fé que nada ia acontecer. E o cara também não, eu quase tive que implorar, quase que eu falei: eu pago uma Coca-Cola para você no final do culto, vem aqui, eu vou orar por você. Ninguém acreditava, ninguém cria, o cara, ninguém, o que aconteceu? Aí Jesus me levou para aquela passagem que diz assim, ó: e os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí eu li aquilo e falei: rapaz,
Eu achava que os que creem ouviriam vozes. Os que creem flutuariam. Os que creem sentiriam um arrepio na espinha, sei lá. Mas eu entendi que os que creem impõem as mãos sobre os enfermos. Eu falei, a fé não é um sentimento. A fé é uma ação. Independente do que eu penso, do que eu sinto, é o que eu faço, cara. Então, por mais que a minha cabeça falava, nada vai acontecer. Meu coração falava, nada vai acontecer. A sinfonia de anjos, nada vai acontecer. A minha fé diz que iria. Aí eu falei assim, bom, se a primeira vez que eu orei por alguém, eu tinha certeza que não ia acontecer nada, aconteceu, eu vou continuar orando por todo mundo. E foi aí que eu comecei a ir por todos os lugares, procurando pessoas para orar, e muitas pessoas foram curadas, cara. Muitas também não foram. Mas a expectativa não está no resultado, a expectativa está na obediência. O que importa não é o resultado daquilo, mas é você obedecer a Deus. Porque eu posso falar um negócio para você? Os milagres nunca vão te satisfazer, cara. A unção não vai te satisfazer, ela não é sua, não é para você. O que te satisfaz é Deus. É porque Deus está com você que todo o resto acontece. É porque o seu coração está em Deus que todo o resto tem significado. Então eu contei isso para você hoje, cara, para que você saiba que você pode também experimentar isso na sua vida. E talvez você está vivendo um evangelho seco, sabe, um evangelho morto, um evangelho morno. E hoje Deus quer despertar você. Você pode ser essa voz que alcança as pessoas lá fora. Você pode ser essa mão que cura as pessoas. Mas se coloque no lugar onde isso é necessário. Então, por favor, fica de pé agora. Eu quero orar com você. E eu quero fazer algo nessa noite. Se você está aqui nessa noite agora, você está aqui, você está sentindo dores no seu corpo. Dores. Você sente dor no seu corpo agora. Levante a sua mão, por favor. Onde você está? Você está sentindo dor. Tá bom? Fique com a mão levantada. Agora nós somos esses que queremos ser como Cristo, certo? A gente é cheio do Espírito Santo, amém? Você agora cheio do Espírito Santo, você vai fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo está sobre você porque Ele te ungiu para alguma coisa. Ele te capacitou para alguma coisa. Ele te empoderou para fazer alguma coisa, certo? Então você está vendo essas pessoas de mão levantada. E o que você vai fazer agora? Você vai chegar até uma dessas pessoas agora. Você que não está de mão levantada, você vai encontrar alguém que está de mão levantada agora, você vai orar por essa pessoa. Não perca tempo, cara. Essa é a chance de você ver que Deus está com você. Você não está perdendo tempo aí. Olha lá, vê quem está de mão levantada, chega aí, não deixa ninguém de mão levantada sozinho. Quem está de mão levantada, levanta mais alto aí para as pessoas verem. E não, nós vamos orar junto, não ora ainda, nós vamos orar todo mundo junto. Ó, tem gente de mão levantada aí, irmãos, vamos lá, rapaziada, vocês estão sentados aí fazendo o quê? Acha alguém de mão levantada aí, vai lá. Agora é a hora. Para Deus despertar isso em você, para você saber que você pode ser usado por Deus. Olha lá, tem gente lá ainda, ó. Quem ainda não tem ninguém do lado para orar, agora nós vamos fazer o seguinte, você vai chegar, vai ser um prático agora, você vai chegar para a pessoa e falar, oi, tudo bem? Eu vi que você está de mão levantada aqui hoje. Está sentindo dor em algum lugar? Aonde que está doendo? Pergunta, fala com a pessoa. Aonde? Fala, você que está de mão levantada responde. Aonde que está doendo? Eu não estou vendo, vocês não estão perguntando, vocês estão orando, gente. Vamos falar com a pessoa agora. Vamos lá, olha para mim. Pergunta para a pessoa, onde que está doendo? Eu vi que você está de mão levantada aí, olha só. Eu conheço alguém que cura isso daí. Posso orar por você? Então vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, que essas dores desapareçam agora em nome de Jesus. Nenhum mal tem direito sobre eles. Eu invoco o sangue de Jesus sobre eles agora e eu declaro cura completa em nome de Jesus. Que os ossos sejam curados, que os nervos sejam curados, que os músculos curados, que nenhuma dor fique, toda dor desapareça agora e os movimentos voltem ao normal agora em nome de Jesus. Corpos sejam completamente curados agora. Eu oro em nome de Jesus. Seja completamente curado, completamente, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai perguntar para a pessoa, onde que estava doendo? Pergunta, onde que estava doendo? Procura a dor agora, procura a dor. Onde estava doendo? Você procura a dor.
Pergunta, gente. Pergunta para a pessoa que você orou. O que aconteceu? Olha lá, ó. Quem sumiu a dor, levanta a mão aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha só. Tá vendo? Pai, em nome de Jesus, que nenhuma dor fique aqui. Quem sumiu a dor? Levante a mão bem alto, que você estava sentindo dor e sumiu agora. Sumiu agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Sumiu, irmã. Sumiu a dor? Sumiu? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, se Deus fez aqui, aonde a gente já crê, será que Ele não fará lá fora, onde as pessoas precisam crer ainda? Se Deus te usa dentro da igreja, por que Ele não vai usar você na rua, cara? Lá onde as pessoas precisam ver, as pessoas precisam experimentar. Então eu te convido a viver essa vida aqui, a se entregar ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te moldar, deixa Ele te transformar. Pare de depender de si mesmo e comece a depender de Deus, cara. Pare de viver a sua própria vida e comece a viver a vida que Deus te chamou para viver. Não atrase o chamado de Deus mais na sua vida. Se entrega hoje. Começa agora. Fala: Deus, eu quero. Então eu quero fazer mais uma oração. Você que hoje, você quer responder o chamado de Deus na sua vida hoje. Você quer dizer sim ao Senhor. Independente da sua idade, de onde você veio, o que você faz. Você quer dizer sim para que você seja usado em qualquer lugar. Sabe, tem pessoas que nunca serão alcançadas pelo pregador em cima do púlpito. Mas você encontra essa pessoa todos os dias. Tem lugares, ruas que você vai passar que a gente nunca vai passar, mas que você passa. Alguém que também é filho de Deus, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, alguém que conhece a palavra de Deus e que pode ser usado por Ele. Então que hoje você decida em acreditar e ir e esperar que o Senhor coopere com você. Então se você quer fazer essa oração hoje, entregar a sua vida para o ministério, sabe? Não estou falando para você vir aqui pregar, mas ter a sua vida em obediência e servidão a Deus, como Jesus teve, como os discípulos tiveram, e você também quer hoje. Levante a sua mão, por favor, eu quero orar com você. É isso aí, cara, feche seus olhos. Pai, o Senhor vê os corações. Muitas são as dúvidas, nós temos inseguranças, mas que os nossos olhos se voltem para Ti, que a gente possa Te ver e acreditar e confiar e se entregar e experimentar aquilo que só o Evangelho pode fazer em nossas vidas. Pai, dê fome nos corações, fome pela Tua presença, fome por um mover de Deus. Que a gente perca a fome pelas coisas naturais e que a gente passe a ter fome pelas coisas espirituais, Senhor. Aviva o nosso coração. Hoje a gente viu uma dor desaparecer, amanhã nós podemos ver um morto ressuscitar, Deus. O Seu poder é ilimitado. Que a nossa entrega também seja. Que nós possamos nos entregar e acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, todos vocês, coloquem a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho contra todo o mal que tem atacado a vida dos meus irmãos e tentado cegar e barrar as suas vidas de se entregar totalmente a Ti. Eu digo em nome de Jesus, nenhum mal tem direito nesse lugar. Eu sou contra todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo: mal perca o seu poder completamente, e que nenhum mal se esconda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que os corpos sejam completamente curados, que os tumores desapareçam, que os olhos se abram, que os ouvidos se abram, em nome de Jesus. Que o poder de Deus seja sobre vocês agora, totalmente. Que o poder de Deus seja sobre vocês para curar, para libertar. Eu digo em nome de Jesus. E todos digam amém, cara. Amém. Amém, aplauda o Senhor. Pai, nós Te agradecemos. Que você seja um caçador disso que Deus pode fazer.
que você não limite a obra de Deus na sua vida segundo as suas experiências, cara, mas que você expanda aquilo que Ele pode fazer segundo aquilo que Ele falou que é possível. Vamos até o fim. É só o início do que Deus tem para fazer no nosso país, na nossa geração, e nós não podemos nos saciar, nos satisfazer. Ainda existe muito mais, amém? E você é a pessoa que Deus vai usar. Quem sabe não é você que vai transformar sua faculdade, cara, você que vai transformar sua escola, seu trabalho, a sua família. Quem sabe não é você não é essa pessoa que acredita no Evangelho, põe ele em prática e vai até o fim, amém? Gente, eu trouxe aqui esses 2 livros. Eu costumava dizer que esse era o melhor livro que eu tinha escrito, porque ele era o primeiro e o único, mas eu escrevi um outro agora, que eu acho que é muito importante, e eu aconselho aos pais para dar para os seus filhos adolescentes. Eu sei que tem muita coisa que a gente não consegue conversar com os nossos filhos. Eu não tenho filho ainda, graças a Deus, mas você não consegue conversar com seus filhos. Tô novo, vou casar ainda, meu, olha lá. Mas existem assuntos tão importantes hoje, cruciais para a nossa geração, que às vezes nós tratamos como tabu. E eu escrevi esse livro sendo o mais sincero possível, trazendo, conflitos da minha vida, conflitos da minha adolescência, para tentar iluminar a vida de tantos adolescentes hoje. E uma das grandes dificuldades que nós temos convivido, que a nossa geração tem convivido, é a sexualidade. E eu sei que para outra geração, a geração mais velha, é mais difícil de falar com os jovens, mas esse livro está aqui para te ajudar. Então nós vamos falar sobre sexualidade, sobre pornografia, aborto, tantas coisas difíceis, por que Deus falou para fazer de um jeito, por que não fazer de outro jeito, e uma forma lógica de ver a bondade de Deus. Então eu aconselho para líderes de jovens, pastores, pais e adolescentes para ler. Esse é um livro para maiores, que todo adolescente precisa ler, porque eram assuntos que deveriam ser para maiores, mas que hoje os nossos jovens, os nossos adolescentes já estão vendo, estão experimentando, e nós precisamos fazer algo sobre isso, tá bom? Então vai estar lá atrás, compra para os seus filhos, para os seus amigos, para você mesmo, para que a gente consiga dialogar com o mundo nesses assuntos, através da luz do Evangelho, de mostrar que Deus tinha razão naquilo que Ele falou, e por que Ele tinha razão. Vai estar lá atrás. Esse também é o Hackeado, que era um blog que eu escrevi, que foi hackeado, por isso que ele chama Hackeado, mas ele foi hackeado por uma resistência islâmica, um grupo terrorista da Tunísia hackeou o blog. Então eu fico pensando, por que será? O que tinha lá dentro que esses caras tiraram do ar? E os livros vão estar lá atrás, eu vou assinar lá para você se você quiser. Que Deus abençoe, gente. Vamos ser usados por Deus. Você pode ser usado por Deus hoje. Não perca a chance, voltando para casa, no ônibus, em qualquer lugar, deixa Deus te usar. Você tem o necessário, o Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus abençoe e até logo.